Desde tempos antigos, as pessoas têm se fascinado com a ideia de tesouros perdidos que contêm riquezas incalculáveis. Desde tesouros piratas até tesouros reais e religiosos, há muitas histórias e lendas sobre tesouros escondidos em todo o mundo. Alguns desses tesouros são tão lendários que inspiraram caçadores de tesouros ao longo dos anos, enquanto outros permanecem envoltos em mistério e especulação. A busca por tesouros perdidos tem sido uma aventura sensacional e emocionante, com algumas histórias acabando em sucesso, mas muitas vezes terminando em fracasso, ou até em tragédia. Apesar disso, as fantásticas histórias de tesouros perdidos continuam a fascinar, intrigar e despertar o interesse das pessoas até hoje. Seja bem-vindo ao canal Pulo do Gato e neste vídeo eu vou te contar 5 histórias fascinantes de tesouros perdidos. Tesouro do Capitão Kidd. O Tesouro do Capitão Kidd é um dos tesouros perdidos mais famosos e intrigantes da história. O Capitão William Kidd foi um famoso pirata inglês que navegou pelos mares do Caribe e da costa leste dos Estados Unidos durante o final do século XVII. Em 1698, ele foi contratado pelo governo britânico para combater a pirataria no Mar Vermelho e no Oceano Índico, mas acabou sendo acusado de pirataria e assassinato. Antes de ser capturado e enforcado em 1701, Kidd supostamente escondeu um tesouro em algum lugar do Caribe, que se acredita conter ouro, prata, joias e outras riquezas valiosas. Desde então, inúmeras expedições e caçadores de tesouros tentaram encontrar o tesouro de Kidd, mas sem sucesso. Existem várias teorias e histórias sobre o paradeiro do tesouro do Capitão Kidd. Alguns acreditam que ele enterrou o tesouro em uma ilha deserta no Caribe, enquanto outros acreditam que ele o escondeu em uma caverna ou em um sistema de túneis secretos. Também há rumores de que ele teria dividido o tesouro em vários esconderijos diferentes para dificultar sua localização. Apesar das muitas tentativas de encontrar o tesouro do Capitão Kidd, ninguém jamais o descobriu. No entanto, o tesouro ainda desperta a imaginação e o interesse de muitas pessoas, e a busca por ele continua até os dias de hoje. O Tesouro dos Cavaleiros Templários. O Tesouro dos Templários é um dos mais lendários e misteriosos tesouros perdidos da história. Os Cavaleiros Templários foram uma ordem militar cristã fundada no século XII, com o objetivo de proteger os peregrinos que visitavam a Terra Santa. A ordem tornou-se muito poderosa e rica, acumulando vastas riquezas em toda a Europa. Em 1307, o rei francês Felipe IV, que estava endividado com os Templários, ordenou a prisão e execução de muitos membros da ordem e a apreensão de seus bens e tesouros. Durante a perseguição aos Templários, muitos de seus tesouros desapareceram misteriosamente, dando origem a lendas sobre o paradeiro de sua riqueza. Existem muitas teorias e histórias sobre o que aconteceu com o Tesouro dos Templários. Algumas teorias sugerem que o tesouro foi escondido em algum lugar na França ou na Escócia, enquanto outras afirmam que ele foi levado para a América do Sul pelos Cavaleiros Templários que fugiram da Europa. Outros acreditam que o tesouro foi transferido para outras ordens religiosas ou para grupos secretos que continuaram a protegê-lo ao longo dos anos. Uma das lendas mais famosas sobre o Tesouro dos Templários envolve a misteriosa ilha de Oak Island, na costa leste do Canadá. Supostamente, um grupo de cavaleiros templários, liderado por Henry Sinclair, escondeu o tesouro na ilha em uma complexa rede de túneis e armadilhas, que até hoje não foi completamente explorada. Apesar de muitas tentativas de encontrar o Tesouro dos Templários, nenhum tesouro significativo foi descoberto até hoje. No entanto, a lenda e o mistério em torno do tesouro continuam a intrigar e inspirar caçadores de tesouros e aventureiros em todo o mundo. Tesouro de Oak Island. O Tesouro de Oak Island é um dos tesouros perdidos mais intrigantes e famosos da história. Oak Island é uma pequena ilha localizada na costa leste do Canadá, perto da cidade de Halifax, na Nova Escócia. Desde o final do século XVIII tem havido histórias sobre um tesouro enterrado na ilha, que tem sido objeto de numerosas buscas e escavações ao longo dos anos. A história do Tesouro de Oak Island remonta a 1795, quando um jovem chamado Daniel M. Gines encontrou uma estranha depressão no solo da ilha.
Ele e seus amigos escavaram o local e encontraram uma camada de terra, seguida por uma camada de tábuas de carvalho e, em seguida, uma camada de argila dura. Depois de cavar cerca de 30 pés abaixo do solo, eles encontraram uma plataforma de pedra e madeira, com inscrições estranhas nas pedras. Nos anos seguintes, muitos outros exploradores e caçadores de tesouros tentaram desenterrar o suposto tesouro enterrado na ilha. Eles encontraram inúmeras armadilhas e obstáculos engenhosamente construídos para impedir o acesso ao tesouro. Alguns dos obstáculos incluíam canais de drenagem, pedras gigantes e um poço inundado que se acreditava ser alimentado pelo oceano. Muitas teorias e lendas cercam o tesouro de Oak Island. Alguns acreditam que o tesouro pertencia a piratas que esconderam suas riquezas na ilha, enquanto outros acreditam que o tesouro é o tesouro perdido dos Cavaleiros Templários ou até mesmo do lendário Capitão Kidd. Embora muitas escavações tenham sido realizadas ao longo dos anos, nenhuma riqueza significativa foi encontrada até hoje. No entanto, a busca pelo tesouro de Oak Island continua até os dias de hoje, e muitos aventureiros e exploradores ainda estão tentando resolver o mistério que envolve a ilha e seu suposto tesouro. O tesouro do navio San José é um dos tesouros mais valiosos, cobiçados e desejados da história. O San José foi um galeão espanhol que afundou próximo da costa da Colômbia no ano de 1708 durante uma batalha com navios ingleses. O navio levava uma enorme quantidade de tesouros, incluindo ouro, prata, esmeraldas e outros objetos valiosos. Por muito tempo o local do naufrágio do San José foi desconhecido. No entanto, no ano de 2015, o governo colombiano anunciou o encontro do naufrágio do navio. Após décadas de busca, o governo colombiano afirmou que o tesouro do San José poderia valer até 17 bilhões de dólares, tornando-o um dos tesouros mais valiosos já descobertos. No entanto, desde a descoberta do naufrágio, surgiram muitas controvérsias sobre quem deve ficar com o tesouro. A Espanha reivindica o tesouro, afirmando que o navio era de propriedade do governo espanhol e, portanto, o tesouro pertence ao Estado espanhol. No entanto, a Colômbia argumenta que o navio afundou em suas águas territoriais. Portanto, o tesouro pertence ao governo colombiano. Apesar das disputas legais que estão ocorrendo, as autoridades colombianas estão trabalhando para preservar o naufrágio do San José e seu tesouro, e estão trabalhando com especialistas para estudar e catalogar os artefatos recuperados. O tesouro do San José continua sendo um objeto de grande interesse e fascínio para historiadores, arqueólogos e amantes de tesouros em todo o mundo. Bem, a busca por tesouros perdidos tem sido uma louca aventura ao longo dos séculos, atraindo a atenção de gente de todas as idades e culturas. As histórias de tesouros lendários escondidos em lugares isolados e perigosos alimentaram o sonho de muitas pessoas de encontrar riquezas incalculáveis. Mas também tem sido uma fonte de mistério, imaginação e frustração. Por mais que os tesouros tenham sido encontrados, muitos outros ainda permanecem ocultos e a busca por eles continua até hoje. Enquanto isso, a lenda e a imaginação dos tesouros perdidos continuam a inspirar e guiar aventureiros, historiadores e escritores a descobrir e contar as histórias desses míticos tesouros que nunca foram encontrados. Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Se gostou, peço por favor que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas. Meu muito obrigado e até breve.